Em resposta ao meu vídeo sobre o álbum Ancestralidade do C4 Pedro, algumas pessoas estão a dizer que não. O Egito está em África, Angola está em África, logo você pode dizer que os egípcios são a ancestralidade dos angolanos. Não, não faz sentido. Pega aqui esse mapa que você tem aí na tela, tem esse arco, esse círculo, representa 1000 quilômetros da volta do Egito Antigo. Nesses 1000 quilômetros significa que é mais fácil um Egito estar em contato com pessoas da Síria, do Iraque, da Arábia, do que com qualquer africano da África subsaariana. Não, mas para as pessoas fazem uma analogia geográfica que não faz sentido. Olha, está em África, nós estamos em África também, logo nós somos egípcios. Não funciona assim. Se você fizer um círculo de 2000 quilômetros, é ainda pior. Esse círculo representa também, em parte, todos os povos que já invadiram e dominaram o Egito Antigo. E vais ver que só tem duas civilizações africanas, que é a Núbia e a Etiópia. O resto são povos da Ásia e da Europa. Ou seja, os egípcios estavam mais próximos da Itália, da Grécia, da Turquia, até da Rússia, porque os mamelucos eram da Rússia, ou do Cáucaso, e eles dominaram o Egito por um tempo. Da Arábia, do Iraque, do que os outros países, as outras regiões de África. Então, entende-se que o Egito, sim, estava em África, mas culturalmente estava mais em contato com os povos da Ásia e da Europa. Eu acho que um dos problemas do pessoal afrocentrista é que são pessoas que não andaram a pé. Porque quem anda a pé respeita a distância. Eu, pelo menos, já andei 50 km quando era miúdo para ir jogar videogame. E depois também para ir para a escola. Eu andava do 1º de Maio até a Vila de Viana. Não tinha táxi, tinha chuva, às vezes simplesmente queria guardar o dinheiro, já fiz isso. Então, a distância é algo que se respeita. Você sabia que nos anos 1880, para você sair de Luanda até as Lundas, você precisava de 3 meses de viagem? Pode ver isso aqui no livro de Beatrix Ents, Pioneiros Africanos, que é um livro muito interessante. Então, e aliás, se te deixassem passar, porque antes dos anos 1800, as caravanas até não chegavam tão longe. Porque você tinha povos como os Gingas e os Jagas do Quango que não deixavam passar caravanas. O que é que eles faziam? Eles compravam, obrigavam você a vender a mercadoria para eles revenderem ao outro povo. Então, eles compravam a mercadoria que vinha de Luanda e revendiam para as Lundas. Então, você, como caravana, não tinha o direito de passar diretamente de Luanda para as Lundas. Essa situação se repetia, porque uma caravana é uma fonte potencial de riqueza, é mercadoria. Então, as mercadorias até podiam viajar longas distâncias, mas não as caravanas, porque você tinha esses impedimentos comerciais. E vê que mesmo com estradas modernas, sapatilha, alimentação moderna, um escuteiro como Bad Kanyanga, que está a fazer uma viagem comemorativa aos 50 anos da independência, precisa de 30 dias para sair do Mochico até Luanda. 30 dias a caminhar. Então, sim, o Egito Antigo estava em África, mas é quase impossível alguém sair do Egito Antigo até Angola a pé. Ele não ia conseguir. Então, você dizer que o Egito Antigo é Angola porque está em África, é como você dizer que nós todos somos americanos porque vivemos no planeta Terra e a América está no planeta Terra. Não faz sentido. E é o seguinte, nem vamos distante, vamos só ver aqui Angola. Todos os povos de Angola têm a sua origem no sul do Gabão, com as migrações bantus. Os bantus saíram do sul do Gabão e se espalharam por toda a África. A pergunta é, se você pegar um Wambo e um Bakongo, que têm provavelmente a mesma origem, que é o sul do Gabão, será que é o mesmo povo? Não, não é. E as distâncias aqui são menores do que a distância entre nós e o Egito Antigo. E a diferença de tempo é menor. Os Bakongos se formaram como povo por volta dos anos, aqui está a mostrar, 1000 antes de Cristo. Essa aqui é a estimativa, aqui na minha tabela. E os Ambundos se formaram um pouco depois, nos anos 500 antes de Cristo. E depois formaram seus reinos. A pergunta é, se com tão pouco tempo, 1000 anos, você já tem essa diferença entre dois povos e uma distância menor, agora imagina entre o Egito Antigo e Angola. Porque é o seguinte, o pessoal afrocrata faz um silogismo geográfico. Ele diz, olha, estando no mesmo continente, um acaso geográfico, seria o mesmo povo, uma unidade cultural. Isso é como você dizer que todos os moradores de um quintal são família. Se você tem um quintal com 5 casas, 5 inquilinos são família?
Não, mas estão na mesma casa. Um outro exemplo. Todos os moradores de Viana namoram entre si. Isso é verdade? Só porque eles vivem em Viana namoram entre si? Não. Viver em Viana é um acaso geográfico. Namorar, ou seja, é um acaso geográfico passivo. Você não escolhe. É algo que aconteceu. Namorar ou ser familiar é, sim, uma, um ato, uma condição social ativa. Você, como ser humano, é que tem que iniciar isso. Então, sim, nós estamos no mesmo continente que o Egito, mas será que nós temos contato com ele? Não, não temos. Agora vamos ver a distância entre o Egito e o Uíge, porque o Uíge é o coração do Reino do Congo. É o seguinte, eh, essa aqui você tem duas tabelas. Uma tabela mostra a distância entre as zonas de povoamento e depois uma comparação da inteligibilidade, ou seja, qual é a percentagem de uma língua que pode ser percebida pela outra. Vê, por exemplo, a distância entre o português e o francês é quase 1200 quilômetros e a inteligibilidade entre as duas línguas é quase 50%, ou seja, um português sem estudar, se ir para a França, pode entender mais ou menos 50% das palavras. E esta distância é quase a mesma entre o Kikongo e o Swahili. É quase 1200 quilômetros de distância entre Uís e Kisangani e outros lugares em que se fala Swahili. E a diferença entre Swahili e Kikongo também é quase que 45%. Ou seja, um bakongo que vai em Kisangani ou que vai no Katanga pode não entender tudo, mas também 50% se a pessoa falar devagar. Ou seja, com 1000 quilômetros, você perde quase que 50% da compreensão. Agora, qual é a distância entre o português, desculpa, entre a língua do Reino do Congo, que é o Kikongo, e a língua do Egito Antigo? São mais de 3000 e tal quilômetros de distância entre o Reino do Congo e o Egito Antigo. E a inteligibilidade é zero. A mesma diferença, distância linguística entre o Kikongo e a língua do Egito Antigo que existe entre o português e o árabe. Da mesma maneira que um português, se ele atira lá no Egito, ou no, desculpa, até no Egito, não, vamos pegar na Síria, onde falam árabe, ou na Arábia Saudita, ele vai ficar perdido. É a mesma forma que um falante do Kikongo, se você lá tirar aí no Egito Antigo, ele também vai ficar perdido. São línguas totalmente diferentes. E sabes porquê? Porque é o seguinte, a divisão linguística entre o Kikongo e a língua do Egito Antigo aconteceu há 12 mil anos atrás. Ou seja, sabe a distância que existe entre nós e Cristo? O tempo é de 2000 anos. Agora, o tempo que passou desde que houve essa, digamos, formação de duas línguas diferentes, que é o Kikongo, ou pelo menos a língua proto-bantu, que depois deu origem ao Kikongo, e a língua do Egito Antigo, é 6 vezes a duração de tempo que decorreu desde o nascimento de Cristo. Então, se já vimos aqui atrás, né, que a diferença entre as línguas de Angola é menos de 1000 anos e com uma distância de mais ou menos uh, qual é a distância aqui? São quase 2000 quilômetros. Você já tem línguas que são totalmente diferentes e que não se entendem. Agora, imagina uma distância de 3000 quilômetros e um tempo de mais de 12 mil anos. Então, é só para ver que é uma questão absurda. E pode ver aqui nesse mapa aqui, se o IJ, onde você fala aqui Congo, é o centro desse gráfico aqui, então ele representa o grau de inteligibilidade entre o Kikongo e outras línguas. Então, a diferença entre o Kikongo e a língua do Egito Antigo é a mesma diferença que existe entre a língua portuguesa e o chinês mandarim. Um é totalmente incompreensível ao outro. Então, somos todos africanos só porque estamos no mesmo continente. O ser africano é uma questão geográfica, porque estamos no mesmo continente, é algo passivo. Agora, ser a mesma cultura é algo social, cultural, é criado pelo ser humano, é algo ativo. Então, não existiu no passado nenhum tipo de relação humana ativa entre Angola e o Egito Antigo. A distância era muita e a separação no tempo era muita.
Espero ter esclarecido. Deixa os teus comentários.